Boa noite, estamos falando diretamente aqui da cidade de Mogi Mirim, no interior de São Paulo. Quem vos fala é o pastor Gediel Glaub e estamos iniciando mais uma live, um culto do poder com os adventistas do sétimo dia e quem vier mais juntar-se a nós para agradecer as bênçãos de Deus e também apresentar os nossos pedidos a Ele, pois Ele tem alegria em atender a nossa prece. Aproveito para saudar os nossos irmãos, irmão Danilo que está conosco, Silvana, boa noite, Irla, quem mais aqui que já está chegando, Lediana. Enquanto a gente espera um pouquinho, a gente ouve aqui o pastor Ronaldo Ar cantando essa linda música, né? O Farol. E o nosso farol é Jesus Cristo, né? Nosso Senhor. Boa noite, Simone, Cristina. E continuando nessa noite os mais belos salmos da Bíblia, né? Quarta-feira passada estudamos o Salmo 23, um texto maravilhoso, uma mensagem poderosa de confiança no nosso Deus. E hoje estudaremos o Salmo 34, que também tem muitas lições preciosas para a vida de todos nós. Bem-vindo a você que aceitou o nosso convite para estar conosco nesta quarta-feira. Boa noite, Leila. Boa noite, Brás, Éder, Elza, Daílza. Vamos estar orando pela Daílza, pelo Brás, Leonelo e por todos aqueles que estão se juntando a nós, né? Lembrando que no próximo sábado nós teremos o Drive-Thru Solidário de novo, né? A partir das 2 horas nas nossas igrejas. E nessa noite, além de orarmos pelos doentes, vamos também agradecer por aqueles que já estão melhor, né? Alguns que já estiveram no hospital e já estão em casa, outros que estão bem melhores, como a irmã Margarida, né? Que Deus possa abençoá-la numa plena recuperação. Mas existem pessoas que estão precisando de uma força especial do céu, como o pastor Eurico, que mora lá em Joinville, e ele está numa situação bem grave. Tem também um amigo nosso, ancião ali em Sumaré, o distrito em que estive anteriormente, é o Agnaldo, um homem de Deus, consagrado, e está entubado, mas com boas notícias de que ele possivelmente essa semana ele já consegue respirar por conta própria. Então isso é maravilhoso, né? Enquanto alguns estão enfrentando problemas, outros já estão conseguindo vencer este terrível mal, né? Jonas, boa noite. Miguel, boa noite. Maria José, sempre conosco, boa noite. Rose Muniz, Josiane Ribeiro, enfim, povo de Deus se reunindo aqui para estudarmos a palavra de Deus, né? Rosa Maria, boa noite. Deus possa abençoar todos. Elizabeth Fioriti. Nós vamos agora orar, mas antes eu gostaria de lembrar a você para deixar aí aqui no site, né, do Facebook da igreja, o seu pedido de oração, um pedido especial. Eu não consigo ler todos agora, mas logo após a transmissão eu leio cada um deles
e mais uma vez incluo nas minhas orações também. E aqueles que eu consegui visualizar aqui na tela, eu vou mencionando e assim vamos interceder uns pelos outros, né? Que Deus possa abençoar a todos. Nós vamos agora então orar para iniciar o tema dessa noite. E o tema dessa noite é maravilhoso, né? Porque diz que o Senhor é bom e Ele é mesmo. Nós podemos crer e confiar. Então vamos orar a Deus, pedindo a iluminação do Espírito Santo para o tema dessa noite. Pai eterno, muito obrigado pelas tuas bênçãos, pelo teu cuidado. No meio da semana nós estamos aqui pela tua graça e pela tua providência. Queremos colocar a vida de cada um dos teus filhos que se juntam a mim nesse culto virtual para não apenas agradecer, mas também te pedir a tua guia, a tua direção. Abençoe a nós que representamos aqui famílias, igrejas, e que a tua graça e o teu poder estejam na vida de cada um dos teus filhos. Ilumina nossa mente também para compreender as Sagradas Escrituras, o teu plano de salvação e, de forma especial, que possamos ouvir a tua voz através das páginas sagradas da Bíblia. Oramos desde já pelos doentes, alguns já mencionamos aqui, vamos orar logo mais também, juntando todos os pedidos de forma virtual e colocando nas tuas mãos. Tu és um Deus de amor, um Pai compassivo, tu conheces a cada um de nós e sabes das nossas necessidades. Venha atendê-las de acordo com a tua santa e boa vontade, não pelos nossos merecimentos, mas pela imensidão do teu amor para conosco. Nós oramos e colocamos a cada um de nós, nossa família, nossas igrejas, nas tuas mãos. Oramos agradecidos em nome de Cristo. Amém. Muito bem, amigos, já temos aqui mais algumas pessoas reunidas conosco. A Simone pede oração para pessoas onde o marido dela trabalha. A patroa está com Covid, chama Giovana. Elizabeth Oliveira de Jesus, lá de Sumaré, conosco, né? Boa noite. Boa noite, Rose, Baron. A tecnologia aqui, né? Boa noite, Reginaldo. E agora você é convidado também a abrir uma sala de vídeo. Como nós já temos dito, é uma oportunidade de nós estendermos esta mensagem para pessoas do nosso convívio, amigos, adventistas, não adventistas, enfim, quem o Espírito Santo tocar, ele vai ter acesso a essa mensagem. E você pode compartilhar, então, esta mensagem aí no seu Facebook e curtir a página da igreja também. E assim vamos ampliando as possibilidades do conhecimento de Deus na vida das pessoas. Boa noite, Cícera. Boa noite, Silvana, mais uma vez. Pede oração pelo Caio. Maria Mercedes, lá de Picos, no Piauí. Bem-vinda aqui para a nossa comunidade, né? Helena Cunha, todos são bem-vindos aqui a esse nosso culto virtual. Muito bem, vamos então começar o nosso tema. Se você já curtiu a página aí, você já abriu uma sala de vídeo, já compartilhou, agora é o momento de nós iniciarmos o estudo dessa noite. E, como já foi divulgado, o Salmo é o Salmo 34. O Salmo 34 tem um contexto, e esse contexto retrata o rei Davi, que ainda estava fugindo do rei Saul. Saul sabia que Deus havia escolhido Davi para sucedê-lo, mas é claro que ele queria continuar como rei. Então ele queria eliminar a ameaça, né? Mesmo sabendo de que a vontade de Deus era que Davi o sucedesse em virtude das suas falhas e dos seus erros na liderança do povo de Israel. Davi fugiu, inclusive, para a terra dos seus inimigos, dos inimigos de Israel, foi até ali a terra dos filisteus, e ali, inclusive, um episódio interessante, narrado em 1 Samuel, capítulo 21, Davi, para não correr o risco de ser aprisionado ou morto, ele se fingiu de doido, de maluco, né? E a Bíblia diz que ele babava, ele arranhava a porta,
enfim, atitudes de alguém que está fora de si, para que exatamente eles percebessem de que ele não trazia nenhum perigo. E por algum tempo até funciona, mas depois ele acabou tendo que fugir dali também. Então, fugindo de um lado para o outro, ele acabou numa caverna, a Bíblia chama a caverna de Adulão, esse era o nome de então, e sempre fugindo, mas confiando em Deus. Então, eu quero ler com vocês o Salmo 34, são 22 versos, é uma leitura um pouco mais extensa, mas vale a pena para a gente entender a mensagem de Davi para nós. 34, verso 1 diz: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Eu tenho lido esse verso para muitas pessoas quando estão doentes, quando estão preocupadas com alguma coisa, inclusive nos hospitais, porque é uma mensagem poderosa, né? Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Então, se você está preocupado com alguma coisa, esse mesmo Deus que cuidava de Davi é um Deus que cuida de você também. Ele continua aqui no verso 5: Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. E um texto maravilhoso, né? Uma mensagem poderosa para você e para mim nessa noite é o verso 7, que diz assim: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Só de imaginar, né? E ter a certeza de que na sua casa, na sua vida, existe um anjo acampado, né? É algo fabuloso. É a presença de Deus diuturnamente na sua vida e no seu lar, no seu trabalho, onde quer que você esteja, né? Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. É só lembrar de Pedro lá, né? Acorrentado lá com soldados ao seu redor, como o anjo do Senhor chegou lá e simplesmente disse: Pedro, vamos sair fora dessa prisão aí, né? E ninguém acordou e eles saíram tranquilos, como se estivessem simplesmente desfilando da prisão para fora. Assim, a promessa de Deus já se cumpriu na vida de milhares, milhões de seres humanos que creem em Deus, e se cumpre na minha e na sua vida também. E aí Davi nos convida, olha só no verso 8: Ó provai e vede que o Senhor é bom. Ó provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Nós sabemos que toda vez que a Bíblia fala em bem-aventurado, é o mesmo que feliz. Então, feliz é o homem que nele se refugia, né? Que se coloca sob a proteção de Deus. Que mensagem maravilhosa. O salmista, ele nos desafia, né? Venham, provem, eu já provei. Então, assim como eu já provei, você também pode provar que o Senhor é bom. Porque uma vez que nós sentimos a bênção e a proteção de Deus na nossa vida, nós não temos dúvida quanto a isso. Então podemos estender essa mesma mensagem de fé, de esperança, para aqueles que estão ao nosso redor. Ele diz no verso 9: Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Nada falta, absolutamente nada falta àqueles que o temem. Agora, aproveitando o seu conhecimento pastoril, o seu conhecimento da natureza, Davi diz no verso 10: Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Essa é a grande certeza que Deus nos dá. E ele continua, verso 11: Filhos, escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Que mensagem maravilhosa! É para você,
É para você que está aí me ouvindo, me vendo. É a mensagem de Deus diretamente para o seu coração, né? Deus está olhando para mim, Deus está olhando para você e os seus ouvidos estão abertos à nossa súplica, ao nosso clamor, né? Então, quando nós oramos, quando nós intercedemos por alguém, como temos feito aqui pelo Marcos Cunha e outros mais, né? Nós podemos ter a certeza de que as nossas orações elas são ouvidas e mais do que isso, elas são atendidas. O verso 16 diz: o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Quero reforçar aqui todas as suas tribulações. De uma maneira ou de outra, Deus atende às nossas súplicas e nos liberta do poder do mal, nos livra de todas as tribulações. Tribulação é o mesmo que problema. E problema quem não tem? Eu tenho, você tem, todos nós temos. Mas a palavra de Deus nos assegura que Ele nos livra de todas as nossas tribulações. Davi sabia o que estava falando. Ele estava sendo perseguido, correndo risco de morte, né? E ele afirma cheio de convicção. Verso 18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Amém? Veja que certeza que nós podemos ter. Davi diz: Deus nos livra de todas as tribulações, de todas as aflições. E a nossa certeza está quando a gente relembra o que Jesus diz: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É como se Jesus dissesse: querido amigo, querido irmão, eu estou com você. Eu estou ao teu lado. Eu vou na frente, eu vou como se fosse um escudo protetor. E você pode me seguir, porque nesse caminho você vai chegar ao destino final sob a minha guia e sob a minha proteção. Esta é a certeza que Deus nos dá. Verso 20: preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Inclusive, aqui há uma menção, né, profética a respeito do próprio Cristo, né? Nenhum osso de Jesus foi quebrado quando ele foi sacrificado na cruz do Calvário, né? Verso 21: o infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Então, quando nós confiamos em Deus, e o principal pensamento desse salmo é exatamente o cuidado de Deus para com os seus fiéis, aqui mencionados como santos, como justos. E este pensamento, ele principia aqui no salmo exatamente quando Davi ele propõe, né? Propõe algo que pode ser seu nessa noite. Doravante, de hoje em diante, né? Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Tem uma música do Luiz Cláudio, um cantor gospel, né, evangélico, que diz que quando tudo está bem para o seu lado, é fácil ser cristão, né? É fácil. É fácil quando você tem dinheiro, você tem amigos, você tem aquilo que você precisa. Agora, e quando vêm as tribulações? Quando vêm os problemas que parece que são maiores do que as nossas forças? Este salmo, ele principia: bendirei o Senhor em todo o tempo. O nosso louvor a Deus, ele deve ser expresso nos bons momentos e nos momentos difíceis. Então, simplesmente louvar feliz porque você conseguiu uma promoção, porque você conseguiu alcançar um sonho, conseguiu comprar a casa que você gostaria, ou até mesmo um carro, é fácil. Agora, e quando você está no olho do furacão? Né? Algumas cenas impressionaram a gente, né, desse furacão aí, bomba, né, que veio
do sul do país e já passou aqui por nós. Ontem de madrugada estava um vento forte aqui, deu para a gente sentir, né? E quando você está no olho do furacão dos problemas, você ainda tem que continuar louvando o nome de Deus, porque Deus cuida de você, inclusive no olho do furacão, né? Quando parece que vai tomar conta da sua vida, você ainda está sob a proteção de Deus, né? O verso 4, recordando, diz assim: busquei o Senhor e ele me acolheu e livrou-me de todos os meus temores. Davi, ele podia dar esse testemunho, fugindo com risco de morrer, atacado pelo rei e todos os seus soldados. Ele não tinha muito para onde fugir, ele tinha que confiar em Deus, e ele confiou em Deus. E o retrato da vida de confiança dele está aqui nos Salmos, inclusive no Salmo 34, né? Ele diz: olhe para Jesus, contemplai-o e sereis iluminados. Então, por isso que às vezes a gente precisa parar de orar, olhar para os lados, né? E olhar para cima. Porque quando a gente olha para cima, quem que a gente vê? Acima das nuvens, acima do firmamento, acima das estrelas, existe um Deus que criou o universo, que criou esse planeta e que nos ama, e viria a este mundo se só você precisasse de um Salvador. Se só eu precisasse de um Salvador, Jesus daria a sua vida da mesma forma. Aí está o teu e o meu grande valor, né? Diante de Deus. O nosso valor está no fato de que Ele nos ama e Ele cuida de nós. Então, do verso 4 até o verso 6, ele diz que você pode confiar em Deus. No verso 7 em diante, ele diz de que forma essa proteção ela se materializa ao nosso redor, né? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Para aqueles que foram desbravadores ou são desbravadores, né? Quando você entra na sua barraca, se o tempo estiver bom, beleza, mas se chover, quem já acampou, Campuri, Aventuri, com chuva, com trovoada, você parece que está muito mais vulnerável, né? Mas nós não conseguimos ver, os nossos olhos físicos não conseguem ver, mas é como se o anjo de Deus ele colocasse a barraquinha dele ao lado da nossa. Ou, pensando aí, quem sabe você na sua casa, pense aí, você tem um quintal, você tem aí uma área, é como se o anjo de Deus colocasse ali a sua tenda, né? E dissesse: bom, enquanto ele dorme, eu cuido dele, né? Eu estou aqui para protegê-lo de todos os males e perigos. É uma imagem, mas isso acontece no nosso dia a dia. Quando você está dirigindo, quando você está trabalhando, quando você está cuidando dos filhos, sempre os anjos de Deus estão protegendo-nos de todos os males e perigos. E Davi realça de que eles estão acampados, quer dizer, eles não vão sair daqui, eles vão continuar aqui. Na verdade, eles estão conosco sempre. E por isso que ele diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. E Deus é maravilhoso para conosco, mesmo quando estamos sendo acossados pelas provações e pelas dificuldades, mesmo quando nós estamos enfrentando lutas e problemas. Podemos provar a bondade de Deus, o seu cuidado para conosco, sem dúvida alguma. E eu desafio você como Davi desafiou: confie no Senhor. Ah, mas pastor, você não sabe o problema que eu estou enfrentando. Eu talvez não saiba, mas há um Deus que sabe e está pronto, se for necessário, a intervir através da presença de um anjo, de 10, de 100, de 1000, de milhões de anjos, se for necessário, para te proteger das ciladas e dos ataques do maligno. Essa é a nossa certeza. Temei o Senhor, vós os seus santos, porque nada falta para aqueles que o temem. Para quem respeita a Deus, para quem confia em Deus, mesmo que você esteja no vale da sombra da morte, lembrando o salmo da quarta-feira passada, né? Ali nós podemos ter a certeza de que Deus está ao nosso lado. Davi podia testemunhar isso, né? E por isso deixou registrado essas mensagens maravilhosas para você e para mim. Ele menciona
que os leõezinhos, eles passam fome. Aparentemente, os leões, eles estão no topo da cadeia alimentar, né? Eles dificilmente são atacados. Ninguém ataca um leão para matar a sua fome. Por quê? Porque eles estão lá no topo, né? Eles são fortes, mas tem os leõezinhos. E então Davi sabia muito bem que os leõezinhos, quando os seus pais não conseguem a caça, eles pequenos, fracos, eles estão à mercê, inclusive de passar fome. E nós sabemos que no reino animal, leõezinhos e outros animais acabam morrendo de fome. Você vai dizer, mas não são filhos de um leão? São filhos de um leão. Mas Davi conhecia muito bem, por experiência da sua lide em cuidar dos rebanhos e ter o convívio com leões, ursos e outros animais, outras feras. Agora, aqueles que confiam no Senhor, os que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. Então você pode pensar em qualquer circunstância. Ainda assim, Deus vai prover a nossa necessidade. E quando nós falamos de passar fome, não é só faltar o arroz e o feijão, como a gente diz, né? É faltar as outras coisas que são essenciais para a nossa vida. Mas, acima de tudo, é a certeza para enfrentar os problemas e não temer. Não temer a pandemia, não temer o mal, não temer o ataque do inimigo. Não precisamos temer nada. Por quê? Porque nós somos protegidos desse Deus maravilhoso. Nós podemos continuar vivendo em função deste pensamento. A segunda parte do Salmo, do 11 até o final, nós temos aqui um discurso de Davi. E é interessante que é como se ele tivesse reunido ali com os seus homens, ali na caverna de Adulão, e ele agora fosse dar uma mensagem ou fazer uma pregação. Davi, ele reúne todo mundo ali e diz, verso 11, vinde filhos e escutai-me. Né? É uma reunião, Davi e seus homens, eles eram pais, eles tinham filhos, e Davi, como um líder forte como era, um líder que confiava em Deus, ele diz, olha, se reúnam a mim, e vocês prestem atenção, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Você e eu só podemos ensinar algo que aprendemos. Então, eu só posso compartilhar a certeza da proteção de Deus quando eu confio nele e sinto a sua presença na minha vida e no meu coração. Quando isso se torna real, eu posso chamar o meu vizinho, chamar alguém da família e dizer, olha, prove a Deus como eu provei. Deu certo. Então, nós que temos recebido essa certeza, nós que temos sentido a proteção de Deus no nosso dia a dia, nós podemos, como Davi, ensinar aos outros. E inclusive os nossos filhos. Os nossos filhos, eles são como esponjas e eles entendem muito bem a maneira como nós transmitimos. E vocês sabem, aqueles que são pais, que se nós não vivemos, não adianta tentarmos incutir nos filhos algo que não vivemos. Por quê? Porque eles sabem, eles estão vendo, né? Nosso dia a dia. Então, quando você experimenta confiar em Deus, você pode chamar os filhos e contar as bênçãos de Deus, as bênçãos da proteção de Deus. Isso faz bem e se torna um legado para os nossos filhos. Inclusive, alguns deles voltam para os caminhos de Deus porque se lembram exatamente da fé, da confiança de seus pais nos momentos difíceis. Né? Então, o sermão, vamos chamar assim, de Davi, ele dá algumas dicas. Né? Você quer ser feliz, você quer ter vida longa, você precisa de alguns princípios. E ele diz aqui, refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente, aparta-te do mal. Agora, como que a gente caracteriza bem o fato de não estarmos ligados ao mal ou às tentações do maligno? Quando nós praticamos o bem. Então ele diz, empenha-te em alcançar a paz, e você vai alcançar. Por quê? Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Então a prática do bem, a prática de ser uma mão amiga, uma mão estendida, nos ajuda a ver que Deus nos usa para também ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Né?
perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Nós lemos isso no verso 18, né? Essa é a certeza de Davi e pode ser a tua certeza também. Por quê? Porque ele preserva a nossa vida, ele preserva aquilo que somos, porque nós estamos guardados em Deus. E não importa a quantidade de aflições, de lutas, nós venceremos, não pela nossa força, mas pela força do nosso maravilhoso Deus. E isso nós podemos depois, inclusive, ensinar os nossos filhos e dar testemunho para aqueles que estão ao nosso redor. Queridos, esse salmo é maravilhoso. Tem alguns versos aqui que eles são especiais, mas o conteúdo do salmo realça de uma forma prática que, em primeiro lugar, eu vou agora resumir numa sequência, né? Eu preciso crer em Deus, louvar a Deus em todo o tempo. Em tempos bons, em tempos difíceis, o meu louvor deve ser de gratidão. Senhor, muito obrigado por tudo que tens me concedido, pelas bênçãos da vida, da família, da igreja. E quando eu estou no olho do furacão, então eu continuo louvando a Deus. Senhor, obrigado porque no meio do furacão eu não estou sozinho. Eu tenho Deus, eu tenho Jesus, os santos anjos ao meu lado. Então eu posso continuar louvando a Deus. Quando estamos aflitos, o Salmo diz aqui, né, mesmo com lutas e aflições, nós podemos lembrar, é como se o Espírito Santo falasse ao nosso ouvido assim, o Senhor o ouviu e o livrou de todas as tribulações. E nós podemos, inclusive, testar a Deus, como Davi diz, né? Provai e vede que o Senhor é bom. Então nós podemos dizer, Senhor, tu prometestes no Salmo 34 que mesmo diante das lutas e das provações, tu me resgataria. O Senhor me salvaria. E você não precisa ter nenhuma dúvida que os céus se abrem para derramar as suas preciosas bênçãos sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja. E lembre-se que conservamos essas bênçãos também como uma forma de distribuir, de contar aos outros também, de repartir a experiência individual que já vivenciamos. Então o Senhor é bom, eu já testei, então eu posso dizer, prove você também, ou venha comigo, porque com certeza nós estamos no caminho da bênção, no caminho da graça, né? E tem muitas maneiras de nós testemunharmos. Você pode escolher uma delas e Deus vai abençoá-lo. Lembrando que em qualquer circunstância da vida, nós valemos muito mais do que os leõezinhos, ou do que um pardalzinho, ou do que uma flor. E se Deus cuida da natureza, cuida dos animais, Ele há de cuidar de cada um de nós também em qualquer circunstância. Lembrando que Davi, ele fala que o resultado daqueles que não acreditam em Deus, daqueles que não confiam em Deus, infelizmente, será a perdição. Verso 21, né? O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. Então, no final, quando Deus fizer o julgamento final, ou você vai estar entre os salvos ou entre os perdidos, ou entre os justos ou entre os que infelizmente não entrarão na Nova Jerusalém. Por isso que é importante nós vivermos, nós confiarmos em Deus, apartar-nos do mal, praticar o que é bom, seguir e obedecer os mandamentos de Deus, para que possamos ser felizes, como o Salmo diz, bem-aventurados, e repartir isso também com os nossos filhos, com os nossos amigos, aqueles que estão ao nosso redor, né? E Davi mesmo ele faz uma pergunta retórica, né? Uma pergunta retórica significa, ele faz e ele mesmo responde. Então ele diz, quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Eu tenho certeza que você que me ouve, você que está me acompanhando, eu não tenho dúvida, se eu pudesse ver, você estaria com a mão levantada. Eu também, sem dúvida, nós queremos o bem, nós queremos uma vida com proteção, com significado.
Então, Davi diz, olha, a santificação é o único caminho para que você seja feliz e realizado, né? Então, não ouça os conselhos daquele que lidera as hostes do mal. Atente para os conselhos da palavra de Deus. Desde os nossos primeiros pais, o inimigo sempre contradizendo o que Deus diz. Deus disse que se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E ele veio com toda aquela conversa, vocês serão como Deus. Se Deus disse que vocês vão morrer, certamente não morrereis. Então, é o antídoto. O antídoto para livrarmos da tentação do inimigo é crer e confiar em Deus. Aí nós estamos tranquilos. Serpente pode até nos rodear, pode até nos picar, mas nós estaremos com o antídoto certo. O desejo de fazer a vontade de Deus, né? Falando a verdade, não exagerando, cuidando para que as nossas palavras sejam temperadas com sal, né? A Bíblia diz, né? Alguns acabam usando as palavras como se fosse pimenta. Então, vamos atentar para isso, né? Temos todos os bons exemplos na palavra de Deus e não precisamos ter ímpetos que nos levem para longe da graça de Deus. E algumas vezes, quando falamos alguma coisa e depois reacionamos posteriormente, nós pensamos, né, como eu gostaria de nunca ter falado aquilo. As palavras, uma vez jogadas ao vento, trazem as suas consequências. Por isso, você que é um homem, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, refreie a palavra, né, a língua, para falar apenas aquilo que promove a bênção, aquilo que promove a paz, porque esta é a vontade do nosso Deus, a vontade que nós estejamos seguindo o caminho que conduz à salvação. Queridos, para terminar, a graça de Deus, ela nos leva a superar os obstáculos da vida. A graça de Deus, isto é, a bênção de Deus, a certeza de que os anjos de Deus estão acampados ao nosso redor. Que imagem maravilhosa! Essa é uma imagem que eu gosto muito de ter na minha mente, né? Eu nunca estou sozinho. Quando estou dormindo, existem os protetores enviados por Deus para cuidar de mim, da minha família, de quem eu sou, daquilo que eu acredito. Então, continuemos confiando nesse Deus maravilhoso, né? O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Mudando o sentido, né? Todos serão salvos. Você será salvo, você e sua família, muito em breve, de acordo com a promessa de Deus. E para concluir, o verso 15. Outros já são bem conhecidos, mas o verso 15 diz: os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Nós temos alguns pedidos de oração aqui, eu quero mencionar para vocês agora, né? Elizabeth pede oração pela Dora e o Aguinaldo, já mencionamos o Aguinaldo, a Dora também mencionamos aqui, são irmãos líderes lá de Sumaré. Quem mais? Maria Aparecida pede oração por ela e pela família. Temos mais alguns pedidos aqui. Vamos ver se eu encontro aqui. Maria Mercedes pede oração pela família. Lediana pede oração pela irmã Dora. Nós temos orado por ela, né? Teve uma perda irreparável. Vamos continuar intercedendo por ela, né? Silvana, nós já mencionamos a princípio, né? Pede oração pelo Caio. Então, estamos intercedendo por esses pedidos. E os que eu não visualizei aqui, o céu já conhece melhor do que qualquer um de nós. Que Deus possa nos abençoar. Eu quero agora orar para colocar a nossa vida, a nossa gratidão, a nossa certeza nos braços do nosso Deus e a cada um de nós, guiados e protegidos pelos seus santos anjos. Oremos. Deus Todo-Poderoso, te agradecemos pelas palavras maravilhosas de fé, de estímulo, de confiança da tua palavra. O Salmo 34 encheu o nosso coração de alegria, de felicidade,
por recordar que somos teus filhos, amados, guiados e protegidos por ti, e que tu ouves o nosso clamor, atentas para as nossas lutas, para as nossas dificuldades. Nós queremos colocar diante de ti aqueles que estão doentes, não apenas aqueles que fazem parte do teu povo aqui na terra, mas mesmo aqueles que não acreditam em ti. Quem sabe seja este um momento para que possam se voltar e também serem salvos. Nós sabemos que tu amas a todas as pessoas neste mundo, portanto, oramos por todos. Oramos especialmente por aqueles que estão na linha de frente no combate a essa pandemia, todos aqueles que estão envolvidos na parte médica, médicos, enfermeiros, os cuidadores, os ajudadores das mais diferentes funções nos hospitais, nas clínicas. Nós intercedemos por eles, dá forças para eles e livra-os também de serem contagiados, e a todos os teus filhos. E, acima de tudo, que estejamos certos de que em qualquer situação nós continuaremos louvando o teu nome e sendo agradecidos porque estamos nas tuas mãos, nós estamos guiados e protegidos por ti. Abençoe os teus filhos que se reuniram comigo virtualmente nessa noite. Nos dê um restante de semana feliz ao teu lado, sob a tua guia e proteção. Fique com as pessoas que foram mencionadas aqui, os pedidos, é o que nós te rogamos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus seja louvado, pela certeza do seu cuidado, da sua proteção para conosco, A Cícera diz aqui, estamos assustados. Estamos assustados, mas sob a proteção de Deus, Ela está mencionando aqui, tiroteio no Zerão, enfim, é o mundo que vivemos, O Jonas ainda pede para orarmos pelo Javier e família, a Helena pelos primos, Raul e Alexis, lá no Chile, que Deus possa abençoar também, enfim, vou deixar aqui com vocês aqui um fundo musical e vamos nos despedir deste culto maravilhoso sob a proteção de Deus, Lembrando que no sábado nós teremos o nosso culto às 10 horas e vamos estudar um tema especial a respeito do capítulo 14 do Apocalipse, A respeito dos vencedores, dos 144.000. É um tema muito especial e que vai nos aproximar mais ainda do nosso Deus maravilhoso. Amigos e irmãos, uma boa noite para vocês e que Deus cuide de cada um de nós. Sábado temos o nosso drive-thru solidário e assim vamos, com a bênção e com a proteção de Deus. Fiquem com Jesus, todos nós. Se você chorou e ninguém mais viu. Boa noite, Mel. Boa noite, Denise, Jefferson, Ellen, Miriam, Jussi, Marisa Santos. Até a próxima.